Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Tudo bem aí, pessoal? Saudações a todos, sou o professor André, a maioria aí já me conhece. Estamos aqui para mais uma aula live, participe, venha aprender, agregue conhecimento, aumente sua bagagem cultural e geográfica. Hoje a gente está com uma aula de geografia, ok? Bom, pessoal, nossos recados aí, dá o seu joinha lá no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, compartilha essa aula, ativa o sininho para você ficar por dentro aí das novidades e se inscreve no canal para você aproveitar todo o nosso material aí, todo o nosso conhecimento, beleza? Turminha, nessa aula de geografia de hoje, né, temos aqui o globo que nós vamos usar daqui a pouco, a gente vai falar de blocos econômicos. Então é um tema da geografia, da economia, da história, que envolve muitas atualidades, como a gente vai conversar aqui também. E é um tema, é um assunto que cai direto nas provas. Então você tem que estar por dentro, você tem que ter essas noções aí do que a gente vai conversar hoje. Porque envolve praticamente, né, a maioria dos países, os mais importantes, né, que a gente está falando aí de grana, tecnologia, etc. Então é muito importante que você fique por dentro
do assunto blocos econômicos, como eu já passei ali uma visãozinha para você nesse slide inicial aí, para você ter noção do mapa de localização, do que o país faz, qual a importância do território, qual a importância política, econômica, social, natural daquele país, ok? Então fique bem por dentro, preste bem atenção nessa aula aí, foque, pegue seu caderninho para você já ir anotando tudo aí, beleza? Bom, blocos econômicos. Já de cara tem alguns ali, tá? A área de livre comércio das Américas, o Mercosul, que é o nosso aqui que a gente conhece, União Europeia, né, o NAFTA, que a gente vai conversar hoje também. Então, cada canto do mundo, cada pedaço do mundo tem o seu bloco econômico, ok? E aí, todos estão muito interligados hoje por conta da globalização e do acesso fácil à comunicação que temos hoje, né? Nada mais fácil do que você pegar um smartphone aí e conversar com alguém do outro lado do mundo, tá? Passando aqui, pessoal, a um primeiro momento, vamos definir, vamos saber o que é um bloco econômico. Por que os países se juntam? Funciona praticamente igual, né? Como eu falo nas aulas presenciais também, praticamente igual ao ser humano. Por que o ser humano se junta com outro ser humano? Num processo amoroso, pessoal, profissional, escolar. Bom, tudo passa pela integração. Vamos nos integrar, tá? Então rola uma integração entre as pessoas, consequentemente rola uma integração entre os países. Desenvolvimento. Olha, se a gente se juntar, você desenvolve o seu lado X, eu desenvolvo o meu lado Y, e é uma coisa boa para os dois lados. Então, passa muito em torno do desenvolvimento também. Ajuda entre os países. Olha, eu vou te ajudar com esse detalhe, você me ajuda com esse detalhe, eu te ajudo com esse recurso, você me ajuda com essa burocracia, com essa politicagem. Ajuda entre os países. Interesse. Grifa esse interesse aí na sua anotação, porque é o que move o mundo, né, pessoal? É o interesse amoroso, pessoal, profissional, escolar, político. Então, o interesse naquela outra parte, naquela outra pessoa, é praticamente o que move o mundo, ok? Livre circulação de pessoas. Um bloco econômico tem muito disso. Olha, vou deixar você circular aí, nos países que forem membros, é claro, tá? Livre circulação de pessoas. Livre circulação de mercadorias também, tá? Livre circulação de capitais, tá bom? De dinheiro, né? Redução de tarifas. Olha, agora que somos parceiros, eu vou reduzir uma tarifa sua aqui. Então é mais barato você comprar um produto meu, que é vizinho, do que você comprar um produto lá do outro lado do mundo. Então vamos reduzir as tarifas. União monetária é a união do dinheiro, tá? Gerando até uma moeda única, como nós vamos falar aí, de um certo bloco econômico, tá? Bom, então a definição é isso, pessoal. O que é um bloco econômico são países que se juntam de acordo com esses interesses que a gente listou agora. Onde surgiu essa ideia de bloco econômico? Vamos entender a origem. Bom, houve uma guerra, pessoal, chamada de Guerra Fria, que durou de 1945, já no término da Segunda Guerra Mundial, e foi até 1991. Eu nasci no final da Guerra Fria, pode ser que você tenha nascido aí também no final. Essa guerra, pessoal, que todos nós, praticamente aí a maioria, passamos, ela só tinha Estados Unidos de um lado e seus aliados, e União Soviética do outro lado e seus aliados. União Soviética que hoje é praticamente a Rússia. E o mundo era bipolar, eram duas forças. Com o fim dessa guerra, o mundo ficou multipolar. Surgiu uma nova ordem mundial globalizada, onde cada país ficou, digamos aí, independente. Onde os países começaram a se juntar em alguns blocos, começaram a se juntar em alguns grupos e falaram, ó, a gente não pertence mais
Só os Estados Unidos ou só a União Soviética? Podemos formar um grupo aqui, podemos formar um bloco aqui. Então as raízes dos blocos econômicos estão no final da Guerra Fria, naquele momento que houve uma nova ordem mundial e o mundo ficou mais ainda globalizado, tá? A globalização existe já faz tempo, mas nesse momento final da Guerra Fria, com o surgimento da internet, com o surgimento dos computadores modernos, com a televisão em alta, foi um momento de muita globalização, tá? E no momento que não tinha mais a Guerra Fria, a censura tinha acabado, né? A censura estava presente no mundo todo. Foi um momento interessante para os países começarem novas vidas, tá? Começarem novos projetos, novos meios aí políticos, econômicos, sociais. Tudo bem? Bom, fica aí 2 imagens para você dar uma olhada no mundo todo aí e uma outra mãozinha ali com um mundo na mão. Vamos passar aqui, vamos começar o nosso primeiro bloco econômico, que é o NAFTA, né? Em inglês, pessoal, North American Free Trading Agreement. É tipo um acordo dos países da América do Norte, tá? Não precisa decorar o nome em inglês, ninguém vai te pedir isso nas provas, fique tranquilo, tá? Quem faz parte do NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México, tá? São esses 3 países aí. Criado em 1994, pós-Guerra Fria, visando a integração econômica e liberação comercial. Livre circulação de mercadorias. Beleza, a mercadoria pode rodar inteiro no NAFTA, né? Ó, vou te mostrar aqui. Tá vendo aqui? NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, tá? Essa parte aqui do mundo. Lembrando que o Alasca pertence aos Estados Unidos, tá? Você já deve ter visto um desenho do pica-pau aí no Alasca, com certeza. Então esses 3 países, pode perceber que eles têm o quê? Proximidade. Um é vizinho do outro. Tá? Então, ó, já que estamos vizinhos, já que somos vizinhos, vamos fazer um bloco econômico. Beleza? Aí, mercadoria vai circular direto, ok. E pessoas, vai circular? Depende. Aí já entra o nossa primeira interrogação, nossa primeira dúvida. Do Canadá para os Estados Unidos, ok. Dos Estados Unidos para o Canadá, ok. Do México para os Estados Unidos, do México para o Canadá, aí já começam algumas exigências, tá? Então, vamos fazer um bloco? Vamos. Oi, posso entrar? Depende. Tá? Então, Estados Unidos e Canadá são praticamente vizinhos, são praticamente parte ali do mesmo gene, da mesma moeda, mas o México aí já é um integrante à parte, embora ele esteja no grupo, tá bom? Propostas e trocas comerciais. Vamos reduzir uma tarifa? Vamos vender alguma coisinha entre nós? Vamos captar aqui um recurso natural do México? Tá? Porque o nosso próximo ponto é o quê? Tecnologia de ponta. Quem tem tecnologia de ponta? Canadá e Estados Unidos. Agora, quem tem os recursos naturais? México. Os Estados Unidos também, mas o México tem bastante. Então, por isso que o México é um importante aliado nesse grupo, ok? Então, tecnologia de ponta e recursos naturais. Tem tudo isso nesse bloco. Mão de obra qualificada. Quem tem mão de obra qualificada? Canadá e Estados Unidos. Mas quem tem a mão de obra barata? O México. Tanto é que é muito comum você ver quem trabalhando nos Estados Unidos? Um mexicano. Um mexicano que atravessou ali a fronteira, legalizado ou não, ele trabalha nos Estados Unidos ou no Canadá, ok? E o que seria dos Estados Unidos sem essa mão de obra imigrante? Tá? Sem essa mão de obra mexicana, brasileira, latina no geral, africana, chinesa, ok? Coreana. Então, o que seria dos Estados Unidos sem toda essa mão de obra? Tá? Os Estados Unidos não conseguiria sobreviver. Então, depoimentos aí dos presidentes falam, olha, precisamos da mão de obra estrangeira, ok? Então, tem a mão de obra qualificada e tem a mão de obra barata também. Tem os dois no NAFTA. Uma curiosidade aqui, para a gente falar um pouquinho mais do NAFTA. E a Copa do Mundo 2026 vai ser no NAFTA. Vai ser no Canadá, Estados Unidos e México. Os Estados Unidos já abrigou uma Copa do Mundo, em 1994, inclusive o Brasil foi tetracampeão.
e agora está voltando. Perceba que a Olimpíada será em Los Angeles, a próxima, tá? Vai ser em Los Angeles, 2028, no caso. E a Copa, né, antes aí, 2 anos antes, vai ser nos Estados Unidos, 2026. Beleza? Para abrigar uma Copa é sinal que os países estão organizados e estão passando por um bom momento econômico. Então, se vai ter Copa e Olimpíada naquele país, significa que aquele país está passando um bom momento econômico e está organizado para receber tal evento. Ok? Pegou, pessoal? Captou as informações? Vamos mergulhar aqui num exercício do NAFTA. Então vamos lá. Exercício de vestibular, vamos ver o que ele nos pede. Iniciada há quase 2 anos, a renegociação resultou em um novo acordo comercial, o chamado United States-Mexico-Canada Agreement. Opa, esses 3 países fazem parte do NAFTA. Beleza, então surgiu um novo acordo entre eles? Pois é o que o exercício está falando aqui. A revisão do antigo bloco econômico, um acordo trilateral de livre comércio que remonta aos anos 90, era um dos principais pontos da campanha presidencial de Donald Trump, que prometia recompor postos de trabalho exportados para o México, além de buscar reverter o recorrente e significativo déficit comercial com o parceiro do Sul. Bom, qual é a ideia aqui, pessoal? Você tem 2 leituras. Se o Donald Trump entrar, ele tem uma visão mais conservadora de extrema-direita. Essa visão, essa política conservadora de extrema-direita, ela pede, ela chama, ela fala sobre dar mão de obra para quem já mora no país e não dar mão de obra para os estrangeiros, tá? É uma leitura. Já se entrar a Kamala, né, e o Biden, mas a Kamala entrou no lugar dele, aí é uma visão mais liberal, né, que os imigrantes terão mais acesso. São visões políticas diferentes, entenda isso, ok? Então o Donald Trump, ele falou, ó, vamos revisar esse acordo aí? Eu gostaria de dar emprego para quem mora nos Estados Unidos. É uma visão mais conservadora de extrema direita, tá? E a nossa pergunta é a seguinte: o United States, México, Canadá caracteriza um novo bloco econômico que substitui, eles estão substituindo quem? A ALAD, Associação Latino-Americana? Não. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico? Não, também. A ALCA, Área de Livre Comércio das Américas? Também não. O Mercosul, Mercado Comum do Sul? Não. O NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio? Então esse novo acordo, que o Donald Trump, inclusive, está envolvido, para revisar, né? Era o NAFTA. E aí virou esse novo acordo USMCA. Ok? Então, qual alternativa você vai assinalar? Você já deve ter matado aí na sua casa. Participe aí comigo, tá? Letra E. Tá? Substituindo o NAFTA. Fique por dentro, pessoal, das notícias. Leia jornal. Por quê? Porque às vezes um antigo bloco mudou de nome, chamou alguém para integrar, tirou alguém. Então, fique por dentro dessas novidades. Elas costumam também cair na prova. Você fala, então o NAFTA já houve uma revisão aí. Será que eles vão chamar mais alguém? Tem mais alguém que quer entrar? Será que eles vão tirar alguém? Isso acontece direto nos blocos econômicos. É muito importante você ficar ligado nas atualidades. Beleza, pessoal? Matou aí. Letra E. Continuamos. Vamos aqui para a União Europeia. O mais organizado e influente bloco econômico com 27 países. Criado em 1992. Tem a moeda única, o euro. Foi criado em 1999. Antes era a moeda de cada país, né, pessoal? Era o marco alemão. Tá? Cada país tinha ali sua moeda. Lembrando, pessoal, que já coloco um gancho aí. A Inglaterra
que tem a moeda libra esterlina, que atualmente é uma das mais valiosas do mundo, ela não aderiu ao euro. Tá? Então a Inglaterra ela não usa o euro, ela usa a libra esterlina. Tá? Mas o restante dos países ali que fazem parte da União Europeia utilizam o euro. Tá? Alemanha, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Suíça, a Áustria, a Holanda e por aí vai. Tá? Bom, o que a União Europeia deixa, né, faz? Livre circulação de pessoas. Então, se você está em Portugal, você pode ir para a Espanha. Se está na Espanha, você pode ir para a França. Se está na França, você pode ir para a Alemanha. Se está na Alemanha, você pode ir para a Áustria, para a Bélgica, para a Suíça. Livre circulação de pessoas. Livre circulação de capitais, que é o dinheiro. Livre circulação de mercadorias. Há um nível de confiança muito grande entre os países europeus. Há um nível enorme de confiança entre eles. Eles são muito unidos, embora já tenham passado por duas guerras, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria. Mas a Primeira e a Segunda praticamente destruiu os territórios europeus. Por isso se juntaram, chegaram numa reunião e falaram, ó, vamos nos organizar, vamos fazer investimentos, vamos colocar a casa em ordem, tá? O que a Europa, o que a União Europeia tem? Ela tem muito progresso. Ela tem muita tecnologia de ponta, você com certeza tem algum produto, algum carro europeu e ela tem mão de obra qualificada. Então a Europa, pessoal, né, dando uma olhada aí no mapinha, vou te apontar aqui, ó, se sinaliza no mapa sempre, tá? A Europa, ela tem todos esses bons fatores aí, tá? Ela é muito organizada, ela tem muita tecnologia de ponta, ela é o bloco econômico mais organizado do mundo, ok? Falo isso com propriedade. E ali umas notas de euro, não sei se você já pegou na mão aí, já comprou euro, já vendeu euro, por curiosidade, se quiser um dia, vá numa casa de câmbio e compre, você vai ver que diferente, que legal que é essa nota aí. Bom, perceba então que a Europa ela exerce influência não só ali no pedaço dela, mas também no restante do mundo, devido à sua política, devido à sua tecnologia, devido à sua influência histórica, inclusive, porque todos nós praticamente somos europeus, tá? A Europa colonizou o mundo todo. E ali um mapinha também com os países, tá, pessoal? Tem aqui no globo, tem ali no mapa, muito fácil de você visualizar. Vamos lá, vamos atacar aqui um exercício que fala da Europa, da União Europeia. Apesar de ser formada por um amplo conjunto de países, possui muitos aspectos geográficos comuns. Em termos demográficos, opa, lembra da demografia? População, os países da União Europeia são caracterizados pelo... Vamos lá, o que tem na população da Europa? O que está acontecendo lá? É essa a nossa pergunta. Diminuto índice de geração de renda bruta? Está diminuindo a renda dos europeus? É mais estranho, né? Os europeus estão bem de grana, né? São sólidos, estão com a economia consolidada, inclusive sempre crescendo. Então a letra A não faz muito sentido. Letra B. Aumento desenfreado da taxa de natalidade? Está nascendo muita gente na Europa? Não. E já vou dar um gancho importantíssimo sobre isso. Elevado índice de mortalidade infantil? De jeito nenhum. Né? São países de primeiro mundo, países extremamente organizados. Mortalidade infantil é mínima, tá? É praticamente zero. Processo de envelhecimento da população? A população europeia está envelhecendo? Pensa nessa. Rápido aumento do número de nascimentos? Não. E outra, se não é a B, também não pode ser a E, tá, pessoal? As duas são muito parecidas. Bom, pega esse gancho para você. Estudante, vendedor, comerciante, trabalhador que fala comigo aí, que me vê aí, meu aluno. A Europa, como as condições são muito boas,
Como o IDH é muito elevado, todo mundo lá tem um nível de vida muito bom. Ok, isso faz com que a pessoa viva mais. Então ela está envelhecendo. Aí a correta, você já deve ter acertado, já fez aí nas suas anotações, é a letra D. Os europeus estão pagando para os estrangeiros irem lá e trabalhar porque está faltando mão de obra. E para povoar o continente europeu, porque está nascendo pouca gente e a população está vivendo mais, a população está envelhecendo, daqui a pouco morre muita gente. E quem gera renda são os mais novos que estão trabalhando. Tá? O aposentado, ele já se aposentou, ele não gera mais renda, ele só recebe o dinheiro do governo. Tá aí uma das brigas da luta da Previdência, tá? Que o aposentado, ele não gera mais renda, só recebe. Então os europeus, fique esperto, você aluno, e nos Estados Unidos e Canadá também tem muito disso, Canadá principalmente, eles estão chamando as pessoas para povoar e para trabalhar no seu país para gerar renda. E aí você vai desfrutar da qualidade de vida do país, ok? Das condições muito boas do país, europeu, canadense, americano. Fique ligado nisso e corra atrás se o seu sonho é trabalhar num país de primeiro mundo. Beleza? Tranquilo nessa questão? Vamos mais uma, ainda sobre a Europa. É um dos principais polos de produção econômica do mundo. Fato. Em termos econômicos, a União Europeia tem como uma das principais características. Estamos falando de economia, dinheiro. Vamos ver o que a Europa tem. Você já sabe, já acabei de falar aí na aula. Produção de bens de baixo valor agregado. Não, o que a Europa produz tem alto valor agregado. Itens tecnológicos, né? Eletrônicos, carros, alto valor agregado. Oferta de serviços nas áreas de tecnologia. Pode ser. Cultivação de gêneros agrícolas tropicais. Ué, mas a Europa não está entre os trópicos. Não tem espaço para agricultura lá, tem espaço para tecnologia. Os caras investem em educação. Tecnologia de ponta tem, mas espaço para agricultura, não. Exploração de produtos de origem mineral. Origem mineral? Muito pouco. Agricultura e origem mineral na Europa é muito pouco. O forte deles é a tecnologia de ponta, é a mão de obra qualificada. Presença de muitas reservas de gás natural? Não, porque eles precisam pegar o gás da Rússia. Então, ó, a C, a D e a E tá fora. Tá? A também fica fora. Porque o que os europeus produzem, pessoal, exemplos aí de coisas que a gente tem. Siemens, Volkswagen, Fiat, tá? Entre Mercedes, BMW, todo mundo aí já lidou, já pegou um transporte coletivo aí da Volks, da Mercedes. Então, tipo, os caras são muito bons em tecnologia. É a letra B. Oferta de serviços nas áreas de tecnologia. São campeões em tecnologia, tá? Tecnologia de ponta. Então a letra B é a que vai contemplar a nossa correta. Bom, vamos dar uma olhada agora no Mercosul. Olha nós aí, né? Vamos lá. No mapa primeiro. Mercado Comum do Sul. Então estamos falando de quem? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Bom, o Mercosul foi criado em 1991, pós-Guerra Fria também. O que tem no Mercosul? Que é o nosso aqui. A gente vive o Mercosul, zona de livre comércio e redução de tarifas. Então vai vender um produto para a Argentina, para o Paraguai e para o Uruguai? Olha, eu vou te cobrar uma tarifa menor. Tá? Vou te reduzir um imposto. Tá? Reduzir uma tarifa. Assim as mercadorias circulam mais aqui entre nós. Não precisa comprar uma coisa lá de longe, lá do outro lado do mundo. Vamos fazer nós aqui. Livre circulação de pessoas e serviços. Acho que já dei esse exemplo em aula, falo de novo. Já fui ao Paraguai e lá entrei tranquilamente. Quando muito, você precisa mostrar só um documento. Por quê? Porque livre circulação de pessoas. Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, livre circulação de pessoas.
Aí eu coloquei, pessoal, já um mapinha, pra você dar uma olhada. E eu já começo com as curiosidades. O seu passaporte, quando você vai tirar passaporte para você fazer uma viagem internacional, ele está escrito o quê? Mercosul. Ou seja, o mundo já entendeu que nós estamos juntos. Então, seu passaporte já é do Mercosul. Futebol, que a gente tanto gosta e assiste. Vamos lá no exemplo dos europeus primeiro. Eles têm a Champions League lá. Então, eles fazem durante um ano a Champions League e eles decidem o lugar da final num dos países. Ó, a final vai ser na Alemanha, vai ser na Itália, vai ser na Espanha, vai ser em Portugal, vai ser na França, vai ser na Turquia. Então, eles decidem lá. Beleza. O que a Libertadores da América fez aqui? Lembra que era só 6 meses a Libertadores da América? Eles falaram, ó, vamos estender a Libertadores para um ano. E o que nós vamos fazer? Decidir o lugar da final. Então a final vai ser ou no Brasil, ou no Uruguai, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Chile, em algum lugar aqui da América, tá? Da América do Sul, principalmente. Então, o mesmo modelo que os europeus estão fazendo e sempre fizeram, a gente praticamente trouxe para nós na Libertadores da América. Tudo bem? E a placa do seu carro, com certeza, igual a placa do meu, ficou de que jeito? Antes estava escrito o nome da cidade, né? Piracicaba, Limeira, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, e agora está escrito o quê? Brasil, está escrito só o nome do país. A mesma coisa já acontece na Europa. Só com o nome do país na placa do seu carro. Então nós adotamos esses estilos, trouxemos para nós, para ficarmos aí cada vez mais parecidos com os europeus. Beleza? Bom, a quantidade de recursos naturais que tem no Mercosul é gigantesca. Perceba aí que eu coloquei uma foto de 2 aquíferos que estão no Brasil, que é o aquífero Guarani, que ele está no Mercosul, e a maior parte dele está no Brasil, e o aquífero Alter do Chão. Vale a pena dar uma olhada nos aquíferos, dê uma lida, veja fotos, porque a água doce vai ser o recurso mais disputado do mundo num futuro próximo. Ok? O mundo inteiro precisa de água doce e os campeões de água doce, adivinhem quem é. Ok? Fique por dentro dos aquíferos, dê uma lida, sempre cai nas provas também. E o Brasil tem 72% do PIB do Mercosul, ou seja, a maior parte da grana do Mercosul, né, do dinheiro, é do Brasil. Tudo bem? Como se trata do nosso bloco econômico, é importante que você saiba, fique por dentro, leia sobre. Então, Mercosul. Vamos lá, vamos aqui atacar um exercício do Mercosul. Questão da Unesp, tá, pessoal? Em 3/4/2017, o jornal É o País publicou matéria que pode ser assim resumida. Os países, tananã, não têm poder político sobre os demais estados-partes, mas possuem ferramentas para tentar reconduzir a situação de um membro, caso esse se afaste dos princípios do tratado, tá? O Tratado de Assunção, pessoal, Assunção é a capital do Paraguai, tá? Tem até a musiquinha lá, né? Galopeira, né? Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai. Lembra dessa musiquinha aí? Pois é. Assinado em 1991. Então, se você tiver fugindo da regra, da lei, do acordo que a gente assinou aqui, a gente vai te punir, nós vamos te dar uma multa, nós vamos te expulsar do grupo, alguma coisa vai acontecer. Zero novidades, né, pessoal? É assim em todo lugar. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula democrática do bloco sobre em função da crise política institucional, social, de abastecimento e econômica que atravessa o país. Resumo da questão. O Mercosul, ele tinha deixado esse país entrar, assim, resumidamente falando. Só que devido a esse país estar numa crise, ele falou, olha, você não vai mais participar do bloco enquanto você não resolver os seus problemas internos. Esse país está na pauta novamente nos BRICS. Nós vamos falar daqui a pouco dele. Estamos no ano de 2024 aí. Já já nós vamos falar dele de novo.
Então, mate a questão. Participe aí comigo. Qual você vai assinalar? E aí? É o NAFTA e a Argentina? Você fala, não, mas o NAFTA com a Argentina não tem nada a ver. É o Mercosul com a Bolívia? Não, a Bolívia não está no Mercosul. É o ALAD e a Venezuela? É o ALAD e a Bolívia? Ou é do Mercosul com a Venezuela? Bom, os países do Mercosul, né, tal. Insere-se a aplicação da cláusula democrática sobre a Venezuela. Em função da crise que a Venezuela está passando, política, moral, de abastecimento. Então a letra E é a correta. Vamos entender uma coisa, pessoal? Aproveitando o gancho aqui também. Quando o país está em crise, ele passa a não ser mais interessante para o bloco, concorda? Porque ó, você está em crise, você tem que resolver primeiro os seus problemas para depois, porque senão vai sobrar para a gente te ajudar. Então a gente vai ter que gastar um dinheiro extra aí para solucionar a sua crise. Então é importante que o país esteja equilibrado fiscalmente, abastecimento, dinheiro, política, etc. Então nesse caso a Venezuela que está passando uma crise e está passando até agora, né, atual isso, ela foi advertida aí pelo Mercosul de olha, você não vai fazer mais parte enquanto você não resolver os seus problemas. É muito comum, pessoal, que países queiram entrar nos blocos. Por quê? Porque é interessante. Você tem um bloco forte, você faz parte ali de um bloco econômico, você fica mais bem visto politicamente, economicamente, você fica, né, como diz na gíria aí, bem na fita. E você fica mais forte, porque você está unido com outros países, os países se ajudam, seu comércio melhora, seus relacionamentos econômicos e políticos e comerciais melhoram. Beleza? Agora, se você não estiver passando um bom momento, aí você já não é interessante, tá? Vamos lá para os tigres asiáticos, o nosso penúltimo aqui. Quem faz parte dos tigres asiáticos? Olha a foto do animal tigre, tá? Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, pessoal, são pedaços da China, ok? Vamos às atualidades. Taiwan e Hong Kong são pedacinhos da China. A China vira e mexe, fica sobrevoando, fica sondando esses países para pegá-los novamente, não quer deixar eles ficarem livres, embora já sejam livres, tá? Já tenham decretado a liberdade aí, mas a China quer ainda tomar conta, porque são dois polos de tecnologia interessantíssimos. Então, por isso que a China fica sobrevoando, fica sondando ali. Bom, por que tigre? Porque o tigre ele é da Ásia. E o tigre ele é feroz. Essas economias, esses países aí que eu acabei de listar, vamos dar uma olhadinha no mapa aí, né? Olha aqui, né? Os tigres asiáticos, nessa porção aqui de terra, se sinaliza aí no mapa. O tigre é um animal feroz, né? E essas economias crescem de forma feroz, de forma rápida. Por isso o nome tigres asiáticos, né? E o tigre é da Ásia. Bom, o que eles têm? Tecnologia de ponta. Você com certeza já teve ou tem ou andou num carro da Kia, da Hyundai. Você com certeza tem um celular da Samsung, da LG. São todos produtos da Coreia do Sul. País extremamente importante no atual cenário mundial. Então, tecnologia de ponta. Os caras têm muito disso. Você já teve um computador da Acer, né? Taiwan é campeã em fazer placa-mãe para computador. Tá? E o computador da Acer é de Taiwan. Excelente computador, tá? Excelente tecnologia. E Hong Kong, o segundo maior centro de compras do mundo, só perde para Miami, tá? Terceiro já é o nosso lá, Foz do Iguaçu. Então você está falando, pessoal, de países que têm tecnologia de ponta e são polos de mão de obra qualificada, conforme eu listei aqui. E por que essa mão de obra está qualificada? Porque eles fizeram um plano, eles fizeram um treinamento
eles investiram uma grana muito alta em educação. Começou lá no pequenininho, por isso que eu sempre falo aí nas minhas palestras, nas minhas aulas, né? Invista no pequenininho. É o pequenininho que vai fazer diferença depois. Ele vai crescer um adulto responsável. Ele vai crescer um adulto fera, tá? Então eles investiram em educação, treinamento e estão colhendo os resultados. A Coreia do Sul fez um investimento de 30 anos em educação. Tá? São resultados aí a médio e longo prazo. Exportam muitos produtos, porque produzem muita tecnologia e tem um rápido crescimento. É um bloco econômico, pessoal, que está muito na pauta, tá? Devido à sua importância tecnológica e financeira. Quem ajudou muito esses caras aí foi o Japão. Pode ver que o modelo de tecnologia remete muito, lembra muito ao Japão, tá? Vamos lá, vamos atacar um exercício aí da Fundação Getúlio Vargas sobre tigres asiáticos. Na distribuição da indústria no mundo, além de fatores histórico-políticos, há também os chamados fatores locacionais. No caso dos tigres asiáticos, os fatores locacionais mais importantes são: o que tem de bom nos tigres asiáticos? É essa a sua pergunta. O que é importante nos tigres asiáticos? Existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações? Pode ser a letra A? Pode ser. Grande mercado consumidor interno e densa rede de transportes? Mas o mercado consumidor interno, tudo bem, ele existe, mas a exportação é muito grande, né? Exporta para o mundo todo. Disponibilidade própria de matérias-primas, minerais e mão de obra barata? Não, hein? Não tem matéria-prima lá, eles têm que comprar matéria-prima. Compram matéria-prima barata, isso é uma coisa dos países de primeiro mundo, tá, pessoal? E é isso que enquadra ele como primeiro mundo. Ele compra matéria-prima barata, faz a tecnologia, cria e vende para o terceiro mundo mais caro. E o que faz o país terceiro mundo? Ser um país que vende matéria-prima, vende os recursos naturais de forma barata e depois compra o item já pronto de forma cara, ok? Então não é a letra C, tá fora. D, incentivos fiscais governamentais e disponibilidade de terras baratas no interior? Também não. Recursos energéticos, petróleo e gás natural e incentivos fiscais? Também tá fora. Participe comigo e eu tenho praticamente certeza que você já matou essa questão aí também. Então o que os tigres asiáticos têm? Existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações, ok? Lá em Piracicaba, minha cidade, a Hyundai está instalada lá, é um importante polo de desenvolvimento, de geração de emprego, de economia e de política, ok? A Hyundai muito presente lá em Piracicaba, todo mundo que está lá em Piracicaba conhece, talvez já até tenha trabalhado lá, né? Fale aí para mim, fale comigo se você já trabalhou na Hyundai ou não, ou presta algum serviço para a Hyundai. Tenho certeza que todo mundo conhece. Matamos essa questão, pessoal, beleza? Estamos chegando aqui no último, que não é bem um bloco, mas por que eu trouxe para a aula? Porque é muito importante, cai direto nas provas e está muito na pauta, inclusive agora, 2024 também. É o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em inglês, né, pessoal? Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa. Ok? O que esses países têm em comum? Porque se juntaram em 2001, esse termo foi criado por um economista chamado Jim O'Neill. Ele falou, ó, o ano é 2001, estou aqui criando um bloco econômico, criando um grupo chamado BRICS. Esses países vão dominar o mundo porque eles têm o quê? É o que a gente vai conversar agora na aula. Grande extensão territorial, todos são grandes. Então você pega aqui, Brasil nem se fala, né? Gigante. Aí você pega a África do Sul. Aí você pega a Índia e a China, ok? Que são gigantescas. A Rússia, então, o maior país do mundo em termos de tamanho. Então todos são enormes, todos são grandes. E se é grande, a chance de ter coisas interessantes dentro dele é maior. Grave isso. Recursos naturais. Estamos falando dos campeões em recursos naturais, pessoal. Água doce,
petróleo, gás, minério de ferro, alumínio, nióbio, ouro, prata, tudo quanto é recurso natural que você imaginar nós temos, nós BRICS. Então, a nossa riqueza em recursos naturais ela é gigantesca. Tá? Os BRICS são os campeões aí em recursos naturais. Estamos falando de metade do mundo, né, pessoal? Metade da população mundial. China, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Índia, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Brasil, 210 aí, milhões de habitantes. Estamos falando de metade do mundo. Se essa metade do mundo resolver parar, o mundo também para. Tecnologia. Ué, tecnologia, André? Chinesa? Indiana? Pois é. Perceba que você, na sua casa, já tem vários produtos de tecnologia chinesa. Seu carro provavelmente pode ser chinês. Seu eletrônico, né, celular, notebook, sua geladeira, sua máquina, a máquina da sua empresa, da sua loja, provavelmente pode ser chinesa. E perceba também que você está convivendo com chineses. No comércio, nas escolas, né? Eu mesmo já tive vários alunos chineses aí, tenho até agora. Então a convivência é muito grande. A tecnologia dos caras avançou muito. Hoje eles são muito bons. Perceba que o seu produto chinês ele é muito bom, ele tem muita qualidade. Seu celular, seu carro, sua máquina, seu eletrodoméstico. Então eles estão avançando muito na tecnologia. E provavelmente serão, né, ou já são, os dominantes nas tecnologias. Tudo bem? Estamos falando de mão de obra barata. Como a população é muito grande, pessoal, como você tem bilhões de pessoas para trabalhar, o preço cai. É uma regra do mercado. Então a mão de obra ela é barata. Perceba que é tão barata que a sua camiseta da Nike, da Adidas, o seu tênis, a sua calça jeans, o seu próprio eletrônico é feito por um indiano ou um chinês. Provavelmente. Por quê? Porque tem mão de obra barata, tá? Há também muitas conversas sobre o trabalho penoso dessas pessoas, tudo isso é muito investigado no mundo e muito falado também, tá? Bom, grana, estamos falando aí de muito dinheiro, tá? O PIB desses países está enorme, tá? Muita grana. E vamos lá para as atualidades. Veja aí que eu coloquei a Dilma e o Vladimir Putin ali, porque a Dilma ela é presidente dos bancos dos BRICS. Tá? Atualmente a nossa ex-presidente hoje toma conta lá do banco dos BRICS. Ali o Bolsonaro com o pessoal do BRICS e o atual presidente Lula também com o pessoal do BRICS. Então o Lula, nesse momento, em 2024, ele está em reunião com os BRICS. Tá? Ele está numa reunião com os BRICS. O que eles decidem nessas reuniões aí? Olha, vamos fazer tal coisa, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, daqui a pouco tem uma questão para você. E aí, o Lula vetou também a entrada da Venezuela nos BRICS. Ele falou, ó, não é um bom momento para a Venezuela entrar, ela tem que resolver primeiro o problema interno dela, de abastecimento, de política, etc. Os países entram em acordos para ver quem vai entrar, quem vai sair, que tarifa nós vamos reduzir, o que nós vamos fazer. Então, vira e mexe, eles estão nesses acordos aí para falar sobre alguma coisa desses países, que são países emergentes, são países que estão crescendo muito. Perceba que a Copa do Mundo 2010 foi na África do Sul, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia, Olimpíada 2008 na China, Olimpíada 2016 no Brasil. São países que estão muito na pauta, muito no foco atual. Ok? Leia sobre os BRICS. Vamos matar aqui um exercício. Está chegando ao fim da nossa aula aí. O Banco dos BRICS é uma iniciativa dos países que compõem esse grupo. Então tem um banco lá, tem grana, eles estão guardando uma graninha ali. Dentre os seus objetivos está o auxílio aos países em desenvolvimento. Olha, você é um país em desenvolvimento, vou emprestar uma grana para você para te ajudar. Uma de suas mais importantes iniciativas foi a recente compra de campos de petróleo e gás no Brasil e no Oriente Médio. Fizeram isso. Criação de uma linha de crédito para o financiamento da agroindústria em Cuba e na América Latina. Ajuda financeira às vítimas do furacão Matthew no Haiti.
ou concessão de empréstimos para projetos sobre energias renováveis? Se você está por dentro das notícias, o Lula esse ano, o que ele falou? Olha, os BRICS eles têm que fazer o quê? Vamos vetar a Venezuela, não é um bom momento para ela entrar. Vamos parar com essas guerras que estão acontecendo no mundo e vamos falar de energia limpa. Porque o projeto dos BRICS é o quê? Carro elétrico, energia limpa, indústrias que não poluem tanto. Qual você vai assinar lá? Tá? Então a D, pessoal, concessão de empréstimos para projetos sobre energias renováveis, energia limpa, isso é o futuro. O mundo inteiro está falando disso. Então os BRICS, mais do que nunca, são também poluidores e estão criando projetos para o meio ambiente. Assunto importantíssimo. Meio ambiente, crescimento econômico, crescimento político, tudo interligado. Ok, pessoal? Bom, eu termino a minha aula deixando um meme para você, refletir na sua casa. Mãe, ajuda que o cachorro ficou lúcido. Olha o que o cachorro está falando, que os BRICS é maior que os Estados Unidos, que a Grã-Bretanha e que a União Europeia, juntos. Perceba o poder desses países e nós estamos, sempre falo isso para meus alunos, no país mais rico do mundo. Entenda tudo isso, pense sobre isso e veja se nós vamos ou não dominar o mundo e eu já te dou a resposta, sim, tá? Mas precisamos investir em mais algumas coisinhas. Mas temos todo o material para dominar o mundo num futuro já bem próximo. Agradeço a sua atenção, valeu, se inscreve no YouTube, dá o seu joinha no Facebook, segue a gente no Instagram, venha para a aula presencial, participe, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço e tchau.